falamos de inovação, pensamos imediatamente em novos produtos, serviços, tecnologias. Mas colocar de pé o processo de inovação não é uma tarefa fácil. São necessários estímulos e ambiente favorável para que ela aconteça. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre a importância da parceria entre as empresas e o governo para a inovação. Fica com a gente! O Rio em Foco recebe a especialista em inovação da Firjan, Gabriela Padilha, e o empresário Márcios da Costa. Segundo pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, entre 2010 e 2014, das 72 empresas que tiveram projetos aprovados nas agências de fomento, BNDES, FINEP, FAPERJ e AGRIO, 61% das que utilizaram capital misto, público e privado, conseguiram converter esse investimento em novos produtos para o mercado. Quando utilizaram apenas o dinheiro público por meio de financiamentos, esse percentual é menor, apenas 45%. São 72 empresas no período de 4 anos, ainda é muito pouco, né? O nosso universo contou com 480 empresas, né? Nós fizemos o levantamento de todas as empresas que foram beneficiadas com esses recursos. Contudo, apenas 72 responderam, deram esse retorno, né? Então a gente acredita que ainda tem aí um universo ainda para trabalhar. Agora, qual o perfil dessas empresas que inovam? Bom, elas são, mais ou menos 83% são micro e pequenas empresas localizadas na capital, e os setores, os principais setores que foram beneficiados foram de audiovisual, TIC e alimentos e bebidas. Tecnologia da informação e comunicação. Isso, e alimentos e bebidas. Agora, o seu negócio nasceu baseado na inovação. Qual foi o papel do Estado, do investimento público para a sua empresa? Inovar no Brasil já é um grande desafio, né? Acho que a pequena empresa sobreviver a toda essa burocracia e taxa que a gente lida no dia a dia já é muito difícil. E para a inovação, sem esse apoio do fomento das instituições, das universidades, das incubadoras, fica quase que impossível. Você não tem acesso a essas linhas, né? Então, um dos grandes parceiros nossos, assim quando a gente era uma ideia, né? A inovação nasce de uma ideia, foi o Sebrae, quando identificou a gente e apresentou um caminho de incubar a empresa numa universidade. E depois que você está dentro de uma universidade, você começa a ter acesso a essas linhas de fomento, onde a Firjan trabalha para o desenvolvimento, a FAPERJ também é uma grande parceira das empresas incubadas. Então, sem esse capital, seria inviável inovar e sobreviver ao mesmo tempo. Então, é importante a empresa se capacitar para poder buscar esse tipo de fomento. E é importante ter muita energia, né? Muita energia, muito foco. Tem que estar apaixonado pela ideia, porque é acordar todo dia para um grande desafio. Agora, como é esse processo depois da saída de uma incubadora? Porque muitas empresas morrem nesse momento, quer dizer, é a hora da virada, que é a hora que você consegue uma sustentabilidade também financeira. Como foi para você? Nós temos várias etapas, né? A empresa, na parte de inovação, tem a parte de prototipagem, né? Que aí você ainda está um pouco longe da parte de comercializar aquela tecnologia. Então, você sair da incubadora achando que já está pronto para poder ir para o terreno comercial da tecnologia é muito delicado, né? Não é só o capital para inovar que vai garantir o sucesso daquela tecnologia no mercado. O que precisa mais? Se estruturar, né? Porque às vezes até muitas inovações acabam nascendo nas universidades pelos pesquisadores, né? Que eles têm um foco da inovação. Mas quando você vai para o mercado, você tem que saber de contabilidade, todos os processos jurídicos, parte de RH, marketing, estratégia financeira junto aos bancos, né? Então, às vezes o pesquisador ele sabe muito da tecnologia dele, mas não conhece o mercado necessário para poder estar competindo. Qual o papel da Firjan nesse processo? Ela também abre editais? A Firjan tem essa preocupação, né? E tem essa função também de dar esse apoio. Nós temos o edital, que na verdade é um edital nacional, é o edital Senai SESI de Inovação, e a Firjan é uma operadora, né, local desse edital. Então, especificamente hoje em dia, né, um dos poucos que estão abertos e oferece oportunidade para o empresário. Então, a Firjan faz a divulgação e, além disso, também ela faz uma capacitação dos empresários para ajudá-los a escrever os projetos, né? Ele ocorre em 2 etapas.
A primeira etapa é a submissão daquela ideia através de um Canvas. Então, a Firjan dá todo esse suporte para os empresários na elaboração do Canvas e, uma vez sendo aprovado, é necessário fazer um plano de projeto. Então, precisa de um material mais detalhado e a Firjan também auxilia os empresários nesse processo. E quem está assistindo o Rio em Foco, que quer ter mais informações, qual o endereço na internet para acessar? Eles podem acessar o site da Firjan, né, firjan.org.br, e lá você tem as várias áreas, tem a área de inovação. Então pode acessar e ali tem os nossos contatos e podem entrar em contato com a gente que nós damos esse suporte. Na questão da divulgação dos editais, é difícil o acesso? O empreendedor tem o papel dele também de se estruturar para poder buscar essa informação, né? A gente fala que a oportunidade não bate na porta, você tem que ter várias portas e está levando ela para a oportunidade de bater. Então existem ferramentas, a Firjan divulga bastante, nós temos vários congressos, entre outras conferências que estão sendo sempre publicadas e divulgadas até o edital. O empresário tem que ir atrás para poder participar desses eventos e ter a informação do lançamento desses editais na hora certa, senão fica tudo muito corrido e não consegue fazer um trabalho direito. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gabriela Padilha e Márcios da Costa. Vamos conhecer o papel da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, na inovação do Estado. O governo assume o risco da inovação e esse risco da inovação existe em qualquer projeto de desenvolvimento de produto inovador dentro de empresa, seja empresa grande ou empresa pequena. O governo tem um papel muito importante na criação de novas empresas, principalmente através desse mecanismo de subvenção econômica que foi criado pela Lei de Inovação, em que o governo, através de agências de fomento como a FAPERJ e no nível federal tem a FINEP, ele pode financiar projetos de desenvolvimento de produtos inovadores dentro de empresas. E sem que a empresa tenha que pagar por isso. Não é um crédito, é um financiamento não reembolsável. É muito importante que o Estado participe mitigando o risco de inovação, não deixando isso só com a empresa. Por quê? Porque o Estado tem interesse de criar novas empresas. E tem que criar muitas empresas, porque a cada 10 empresas investidas, uma só é que vai dar certo e paga, tanto para o investidor privado como para o Estado, tem um retorno na forma de impostos, todas as outras 9 que fracassaram. As empresas que buscam subvenção econômica, normalmente são empresas micro e pequenas empresas, startups basicamente, empresas que estão nascentes, mas com grande potencial de crescimento. A FAPERJ financia basicamente empresas de base tecnológica, empresas que têm projetos de desenvolvimento tecnológico para criar um novo produto, um produto inovador. O conselho que eu dou para essas empresas é olhar o que a gente tem de mecanismos disponíveis na FAPERJ para ajudá-la na fase que ela estiver no seu desenvolvimento de produto, desenvolvimento tecnológico. Acho que a fala do Raup é super importante, né, esse papel do governo. Eu acho que as empresas elas reconhecem, né, a FAPERJ como uma instituição importante no Estado. Na nossa pesquisa realizada agora, né, com as empresas que foram beneficiadas de 2010 a 2014, aproximadamente 78% das empresas obtiveram capital, recurso, né, para inovação na FAPERJ. Então, assim, a FAPERJ é a principal agência de fomento para nessa amostra que nós levantamos. São dois editais, 2 caminhos também para acessar financiamento e poder levar o negócio à frente. Quais são as dificuldades práticas para poder chegar lá? Bem, foi o que ele falou, não é um financiamento, né? É um fomento à inovação. Acho que o maior papel no Estado é o da FAPERJ, né? Porque a FAPERJ ela tem esses fundos dos editais em subvenção, onde o pequeno empreendedor, a micro e pequena empresa, startups, não precisa retornar aquele dinheiro com juros, etc. Mas para poder ter acesso a essa linha, né, a empresa tem que estar estruturada para isso. Não adianta ter só uma boa ideia e chegar no edital do Senai, da FAPERJ, e apresentar e querer um capital de subvenção. A empresa ela tem que estar estruturada, tem que ter os pesquisadores, tem que ter uma equipe técnica que possa executar, né?
E isso tudo é uma experiência. Ele tem que ler bastante, tem que saber como escrever um edital, onde tem um apoio da Firjan também nesse desenvolvimento. Isso tudo ajuda. E o que ele colocou que é muito interessante é um exemplo real do que aconteceu na nossa empresa. A FAPERJ, ela viabilizou a gente transformar uma ideia que era completamente artesanal e desenvolvemos um produto final para ser comercializado. Então, em editais, já tivemos um fomento em torno de R$400 mil de subvenção da FAPERJ. Em 4 anos, nós já devolvemos mais do que o dobro em impostos. Foram mais de 40 empregos em volta dessa tecnologia. E hoje são tecnologias que já foram exportadas e com impacto social de mais de 10 milhões de pessoas. Então é isso que ele falou. Algumas empresas não vão conseguir tornar, mas as que conseguem geram emprego, geram capital. Então isso é muito importante e a FAPERJ eu acho que é o maior player que tem de fomento à inovação para startups no momento. A gente passou por um momento, quer dizer, a gente está passando por uma crise econômica muito séria no Estado e a FAPERJ ela investe justamente o repasse que ela recebe do governo, são 2% de tudo que é gerado durante o ano de orçamento. 2% do orçamento do Estado é direcionado para a FAPERJ, para tudo que ela fomenta no Estado do Rio. Houve algum movimento da Firjan também nesse processo, quer dizer, de participar da discussão e de falar da importância da FAPERJ nessa questão da inovação? Sim, a Firjan participou, né, numa audiência pública que ocorreu, reforçando esse papel, e fizemos também um pleito por escrito, né, reforçando a importância da FAPERJ no ecossistema de inovação do Rio de Janeiro. Né, porque o edital que nós temos, eu acho que na verdade os editais eles vão se complementando. Né, então as empresas elas precisam de ter uma quantidade maior de oportunidades para elas conseguirem inovar, né, utilizando recursos. Agora, a que você atribui, na verdade, analisando a pesquisa e os relatos e todo o processo que vocês já estabelecem na Firjan, que você atribui esse fato de que quando é financiamento misto, a empresa acaba inovando mais do que quando ela só pega um recurso emprestado do Estado? Assim, a nossa análise levou muito para a questão do comprometimento, né? Porque quando a empresa ela investe também, ela está assumindo o risco junto com a instituição, né, que deu esse recurso, fornecedora desse recurso. Foi o que o Raul falou na entrevista dele, a inovação ela tem um risco associado. Né? Então nós estamos até discutindo isso. Quando o empresário ele assume esse risco também, né, ele está mais comprometido. Então ele vai tentar se organizar nessa questão que o Márcio levantou, né, da estrutura, isso a gente vê. Às vezes a empresa recebe ali o recurso e aí, agora, né? Como é que vamos estruturar a prestação de contas? Nós levantamos também alguns gargalos que as empresas tiveram nesse caminho, né? Então essa questão da prestação de contas, se organizar é complicado, né? Mas tem saída. Então esse comprometimento é importante. A Lei de Inovação Tecnológica ela é de 2010, quer dizer, tem aí um caminho que já aproximou muito as empresas e as universidades numa ideia de que só essa união é que permite, de fato, a inovação. O que precisa mudar nesse processo? Porque os gargalos identificados, na verdade, dão uma travada na iniciativa do empresariado de acessar esses recursos, né? Isso. Tem alguns gargalos ainda para serem vencidos nesse caminho, né? Uma questão é de aproximar, e aí a Firjan até está começando um trabalho junto aos NITs, né? Então, aproximar os núcleos de inovações tecnológicas das universidades, que foi uma demanda da Lei de Inovação, né? Exigindo que as ICTs públicas criassem seus NITs. Né? Então, essa preocupação de aproximar esses NITs da demanda das empresas. Então, fazer esse casamento, porque na nossa pesquisa, uma grande parte das empresas alegaram que não conhecem, não têm o acesso por desconhecimento, né? Então, acho que a gente tem que tentar atuar nesse gargalo. E também agilizar, eu acho que os processos também burocráticos para você fazer a operacionalização dessas parcerias. Né? Então, às vezes, nas universidades ou nas ICTs, o processo é demorado, porque envolve a questão jurídica, dos contratos. Então, acho que precisa ter essa agilidade maior nesses processos. Como é que foi a tua experiência com as universidades? Difícil. Né? A inovação, ela não aceita um pouco o desaforo do tempo. A inovação é muito rápida. E, às vezes, a burocracia leva um tempo tão grande
que a inovação ela fica obsoleta e existe uma energia, eu não sei o que acontece, que quando você pensa em alguma coisa e começa a desenvolver, tem alguém na Índia que está no mesmo tempo fazendo a mesma coisa e desenvolvendo. E no Japão ou na Rússia é uma coisa assim, fora de série. Né? Tem o exemplo do avião, do 14 bis, etc. Os irmãos Wright e Santos Dumont ao mesmo tempo. Então, existe uma coisa perigosa na inovação, que é o tempo. Então, essa burocracia ela tem que diminuir. Né? Mas existem conselhos hoje, tem um conselho de diretoria tecnológica na Firjan, onde a gente vai batendo cada ponto e a gente consegue unir forças entre as instituições para tentar diminuir um pouco isso. Né? Essa inovação mista, onde o empresário ele entra com parte do capital, eu acho sensacional. O Sebrae está através do Sebrae Tech, teve essa... Acho que ele que iniciou um pouco com isso, né? Do empresário ter que pagar... no começo era 80%, então lotou, todo mundo achou uma novidade, achou muito interessante. Agora já aumentou um pouco, a responsabilidade do empreendedor no capital. Então começou a lapidar e deixar mais um grupo quem está focado na inovação. Né? Então eu acho que a gente está num caminho muito bom. Né? O papel da Firjan, acho que no Conselho está sendo sensacional, é uma luta. Né? Agora, esse ano foi um ano muito difícil para a inovação. Né? Todos esses valores que eram para ser investido na inovação não foram, infelizmente. Alguns editais sim conseguiram sobreviver. O Senai também teve esse ano, o Sebrae Tech teve, mas muitos outros também não teve o fôlego financeiro para acelerar isso. E isso tem uma cadeia de startups por trás que sente muito. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. E o futuro, o que nos reserva? Em 2015, o Rio de Janeiro ocupou a 8ª posição no ranking de competitividade entre os estados brasileiros. Esse ranking, produzido pelo CLP, avalia 64 indicadores, dentre eles o desenvolvimento das áreas de educação, segurança e inovação. Diante desse cenário, a Firjan lançou recentemente o Mapa do Desenvolvimento do Estado, com 46 propostas e 158 ações. Na área de gestão empresarial, 2 das 7 propostas têm foco na inovação. A 3, que é promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico, e a 5, facilitar o acesso a recursos financeiros. Como vai ser esse trabalho a partir de agora do lançamento do Mapa do Desenvolvimento? Esse trabalho já começou, né? A Firjan está preocupada com esse futuro, está preocupada em atingir os objetivos do mapa. Então, nós já realizamos, há uns 2 meses atrás, uma reunião envolvendo o ecossistema de inovação do Rio. Então, foram várias instituições para nós discutirmos quais são os próximos passos. Né? Então, focados nesse viés do financiamento, né? E nesse viés de melhorar o ambiente para a inovação. E agora nós já tivemos, então, fizemos uma dinâmica de grupo com essas ações e agora nós estamos consolidando para tocar os próximos passos. Né? Porque uma questão que a gente tem conversado muito é que não adianta nós agirmos sozinhos. Né? A inovação é você estar com seus parceiros e integrar os projetos. Né? Até o Márcio falou essa questão da burocracia. Então, nós temos que unir os esforços. Então, a Firjan está capitaneando essa discussão. Acho que em breve nós já vamos ter quais são as ações prioritárias. Né? Nessa atividade, nós elencamos quais são as principais ações. Por onde nós devemos começar? O que já existe, né? E depois o que as instituições estão pensando ainda em fazer no planejamento para 2017. Agora, o Márcio falou de um ponto interessante, né? Para ter financiamento precisa ter dinheiro. E na falta dele precisa ter também muita criatividade para integrar as ações, trabalhar mais sinergias, caminhar mais integrado para você chegar a algum lugar. Qual, na sua visão, é o ponto principal desse processo? Quer dizer, como é que a gente vence esse momento, que é um momento tão crítico e que é crítico também para a inovação, para a gente poder colocar o Estado do Rio de Janeiro no caminho certo? Vai depender muito dessa batalha que eles estão levantando, que é esse mapeamento e a comunicação com as instituições. Porque tirando toda essa linha de fomento à inovação que vem da FAPERJ e esses editais que a gente comentou, as linhas de financiamento hoje para as pequenas empresas é completamente inviável. Né? Existem linhas maravilhosas do BNDES, até linhas da FINEP, Nova Cred, MPME, mas essas linhas ela tem uma âncora que é a AGRIO, né, onde cede todo esse fomento. Mas hoje, para você captar um financiamento lá, você precisa de 150% de garantia real. Onde está o risco tecnológico que o Ralph acabou de falar? Zero.
Se quiser dinheiro emprestado, se você me der 150% de garantia, eu te dou, sem problema nenhum. Né? Então é muito difícil. E a pequena empresa não tem. Né? Em muitos momentos você chega para o empreendedor e fala assim, não, você pode dar um apartamento como garantia real, mas o apartamento é inovação. Ele não comprou o apartamento dele para investir na inovação. Então essa luta de poder conversar com as instituições e ter uma engrenagem que viabilize a continuidade da inovação no Rio de Janeiro é muito importante. Porque enquanto a gente tiver uma garantia real de 150% de garantia, esquece, essas linhas não funcionam para a gente. E aí, nesse sentido, qual o papel do legislativo, né, do legislativo estadual, nesse processo de desamarrar, de repente, algumas coisas e fazer caminhar a inovação no sentido do desenvolvimento do Estado? Eu acho que era a questão da própria lei de inovação estadual, talvez a gente ia retomar essa discussão e tentar ver o que nós conseguimos flexibilizar para facilitar o acesso das empresas, né? Facilitar, melhorar o nosso ambiente para inovação e facilitar também a vida das empresas. Teve um marco legal também novo, né? Isso. Feito no nível federal. Então, atualizar essa legislação é importante. É importante, que agora está no momento de regulamentação, né, desse novo código de CIT. Então, talvez a gente aproveitar um pouco a carona assim, do que está sendo discutido e adaptar aqui para a nossa realidade. Eu acho que isso aí é um papel importante. Todo esse movimento do empreendedor, eu escutei uma vez de Jorge Gerdau, falando que o empresário ele tem a responsabilidade do papel junto à política também. Né? Sozinhos também a Firjan não vai conseguir. E nós que estamos no campo sentindo a dor no dia a dia, a gente tem a responsabilidade de levantar, se unir a Firjan e ir nessa luta juntos. Né? Então essa união que eles estão trazendo, a gente participa também de várias lutas, né, para melhorar esse processo, é muito importante. Então o empresário não pode só pensar em inovar, ele tem que levantar e ajudar a engrenagem também. Vocês foram minuciosos nesse levantamento da burocracia que envolve esse processo de inovar. Você podia dar um exemplo assim, de quais são as burocracias que atravancam o progresso, digamos assim? Principalmente a questão das certidões, né? Então houve uma reclamação muito grande, porque às vezes uma certidão demorava para tirar, aí quando você conseguia, o empresário conseguia a certidão, outra já tinha expirado o prazo, né? Então essa questão de fazer um ajuste nos prazos, ou algumas instituições, por exemplo, não aceitavam a certidão digital, e aí também causava mais um custo para o empresário. Então acho que essa parte da certidão foi assim a que mais pegou no calcanhar. Então acho que esse é um papel também importante, talvez a gente fazer alguma unificação dessas certidões, não que não exija, né, mas facilitar que o empresário tenha acesso e possa submeter. Fazer um processo que seja mais inovador nesse sentido. Exatamente. Tirar um pouco essa coisa do balcão, de ter que ficar batendo de portinha em portinha, né? Exatamente. Esse diálogo com as instituições, com as agências, ele tem acontecido? Quer dizer, levar também essa informação para quem está ali no órgão, às vezes dá um certo choque. A pessoa não tem noção da quantidade de tempo que se perde ali naquele balcão, digamos assim. Esse diálogo já está acontecendo? Ele aconteceu, né? Nós já tivemos alguns avanços, porque o que acontece? Né? Nós fizemos um fórum que tinha as instituições estaduais e instituições federais. Nas federais fica mais complicado um pouco de você ter alguma mudança. Né? Mas na FAPERJ houve uma mudança importante, a AGRIO também se comprometeu em flexibilizar, né, o recebimento de algumas certidões, então nós discutimos e acho que alguns avanços ocorreram. Tem que ter diálogo sempre, né? Sempre. Esse é o recado do... Isso, de trazer, acho que o papel da Firjan é um pouco esse, né? De trazer o pleito, né, dos empresários e levar para as instituições, para as agências e a gente tentar discutir e melhorar para ambos os lados. A gente falou de alguns setores que inovam, né? Audiovisual, tecnologia da informação e comunicação e tem mais um outro. Alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas. O que você diria para o empresário que está pensando em inovar e não sabe nem por onde começar? Qual seria o seu recado, já que a gente está acabando o programa? Eu começaria visitando as universidades, ver o que está acontecendo nas incubadoras, o que está nascendo no ecossistema. Né? Além de todas os congressos, as feiras, essa participação, você consegue enxergar um pouco. Entrar num negócio novo só com uma boa ideia, tem alguns pulos do gato que às vezes só você em campo que você vai saber.
Então, acho muito importante visitar as universidades, conhecer o que está brotando nas incubadoras. E aí também entrar no site da Firjan, Sebrae, que depois a gente vai botar o endereço certinho para você, telespectador. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Márcios. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.